estão nos assistindo aí, nessa transmissão ao vivo, e que a gente tem absoluta convicção de que cada um e cada um de vocês que vieram de todas as regiões do Brasil sabem bem da responsabilidade que tem nesse momento tão difícil que o nosso país vive. Vários de vocês foram eleitos pela primeira vez, outros reeleitos, mas todos sabem da importância que tem dentro da cidade, e a cidade que vocês representam tem para o estado de vocês e o estado de vocês tem para o Brasil. Eu me sinto muito honrado de fazer parte de uma bancada de deputados federais extremamente aguerrida. É uma bancada que, com exceção do Ceará, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, e do Maranhão agora também, é uma bancada que tem um representante praticamente de cada estado. E isso faz com que a nossa bancada seja uma representação do Brasil. E essa representação, ela, acima de tudo, representa as diferenças regionais. O Brasil não pode ser tratado como um país onde existe para o trabalhador que está na Avenida Paulista a mesma condição de trabalho para aquele que está lá no interior do Piauí, do Ceará, do Amazonas, do Acre. São realidades bem distintas. Cabe ao Congresso Nacional representar essas realidades bem distintas. Cabe a cada um de nós representarmos as diferenças que esse continente chamado Brasil tem. E o PDT tem essa compreensão. A gente aqui tem representantes de todos os movimentos organizados do partido. Peço permissão para saudar a todos no nome da companheira Miguelina, que é a nossa companheira presidente. Em nome dela, saudar todas as mulheres aqui presentes. Quero saudar também meu companheiro amigo Paixão, do Movimento Negro, lá também presidente, em nome dele, saudar todas as resistências aqui, indígenas, minorias, enfim, todos que aqui estão. Saudar meus amigos, companheiros, Pompeu de Matos, Flávia Moraes, a grande avenida única, e aí o desafio, amigo, para que a gente faça mais deputadas federais, para que a gente possa ter uma bancada a partir de 2019 com mais representação feminina. Saudar aqui meu conterrâneo, companheiro, Leônidas Cristino, grande guerreiro aqui, Afonso Mota, que eu tenho a honra aqui de ter na luta, ele que também representa o Rio Grande do Sul, junto com o Pompeu, grande governador Ronaldo Lessa, e grande Maria Lígia, que é aqui de Minas Gerais. Enfim, saudando os deputados federais para mostrar a responsabilidade que tenho aqui de falar em nome deles. E a responsabilidade que eu tive, aliás, a honra que eu tive de ser candidato a presidente da Câmara dos Deputados. No momento, como eu disse, que acima de tudo, a gente precisa ter coerência. O Lupe me chegou para dizer para a gente, que eu sou terra, chegou e disse: rapaz, no Ceará só de março só tem um Ciro, tem coragem não de enfrentar essa luta? Eu disse: peraí, deixou para mim, deixou tudo. Vamos para a luta. Vamos para a luta. E a gente foi. E nessa eleição a gente aprendeu muito. Primeiro, a gente aprendeu que a base tem uma força que vocês, talvez alguns de vocês tenham a dimensão, mas foi a base que fez o PT nos apoiar, ou pelo menos dizer que ia nos apoiar, porque a pressão estava absurda para cada um dos parlamentares. Metade deles já queriam nos apoiar, mas mais da metade, junto com a direção, queria baixar a cabeça para quem golpeou. Nós, o PDT, nunca chegamos e dissemos: não vamos votar, pelo menos no primeiro turno, em candidato que apoiou a quebra da normalidade democrática, que foi o termo que eu usei, mas se for um golpe parlamentar. A nossa bancada teve essa consistência, e foi muito bom a gente ter esse protagonismo, porque esse protagonismo serviu também para a gente continuar esse alicerce da construção do Brasil que nós sonhamos, e que, se Deus quiser, em 2018, a gente vai levar às ruas para termos um candidato competitivo, porque, como disse aqui o Salmito, nós vamos viver o fim de um ciclo, assim como foi em 89. Em 89 nós tínhamos muitos candidatos qualificados à presidência da República, alguns de direita, outros de esquerda. Infelizmente, conseguiram fazer com que aquele de esquerda, que tinha menos condição de derrotar o candidato ungido pelos meios de comunicação,
fosse para o segundo turno. Porque se Brizola fosse para o segundo turno, não tinha para ninguém não. Nós teríamos hoje uma realidade completamente diferente do Brasil. E aliás, a gente teve a oportunidade, meu amigo Walter Queiroz, nosso deputado, sou aqui, Walter, nos dê a honra aqui, mais um grande companheiro, deputado federal da Universidade de Pernambuco, mas dizer que eu assisti uma palestra do ex-prefeito de Medellín, do Gaviria, e ele dizia que lá, o que é que mudou? O que é que fez Medellín? E aí serve para cada um dos nossos municípios, que com certeza vivenciamos índices de criminalidade que hoje não está só na cidade grande, consumo de drogas que está na esquina da casa da gente, e lá em Medellín era a cidade mais violenta, era o centro do narcotráfico. E como é que começou há 20 e poucos anos atrás? Foi eleito o prefeito e disse: a educação a partir de agora é prioridade. E começou a fazer algo semelhante ao CIEPS do Brizola na década de 80. E aí perdeu a eleição. Entrou outro. Só que o outro chegou e disse: eu discordo de muita coisa do meu antecessor, mas a educação vai continuar. E aí continuou o projeto de educação, a educação virando uma política de Estado, não de governo. E o outro, e aí perdeu novamente a eleição. E aí sucessivamente. Não importava quem ganhasse a eleição, importava que a educação era a prioridade. E hoje Medellín é um exemplo de gestão pública, é um exemplo de superação. E é isso que a gente tem que levar para os nossos municípios. A gente tem aqui alguns prefeitos, tem a Paulinha, né? Tem o nosso amigo Chico Cordeiro, que é lá de General Sampaio, lá do Ceará, tem quase prefeito, meu amigo de Mapenda, de Juazeiro do Norte, temos vários prefeitos aqui presentes, mas temos vereadores. E a gente tem que saber a importância que é a gente legislar. Legislar sempre na situação não significa baixar a cabeça do prefeito para prefeito. Significa sim ajudá-lo a administrar, mas cobrando coerência. Nós fizemos isso na Câmara na legislatura passada. Eu tive a honra de ser o relator do projeto dos royalties do pré-sal para a educação e para a saúde, e na época nós éramos base da presidenta Dilma. E naquela época chegou o hoje presidiário Eduardo Cunha, era líder do PMDB, chegou e disse: olha, se tu mexer no marco regulatório do petróleo, não vai, as coisas não vão ficar boas para ti não. Eu disse: pois eu vou mexer. E nós mexemos, e nós ganhamos. E o que naquela época me fez? Eu tinha até um abuso da ex-presidente. Eu tinha um abuso, porque ela não se relacionava bem, ela tinha essa dificuldade de relacionamento com o legislativo. Mas quando a gente teve a oportunidade de mostrar a fundamentação do nosso projeto, ela chegou e disse: André, me venderam o peixe errado. A razão está contigo. Nós vamos apoiar o teu projeto. Aí foi legal, a gente vê aqueles que estavam batendo em mim, apoiando um projeto que era, acima de tudo, um projeto destinado à riqueza que é finita, que é o petróleo, gerando uma riqueza infinita, que é o conhecimento. E a partir de 2018 nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar, porque começa a operar o Campo de Libra, lá no Rio de Janeiro, a maior reserva petrolífera do mundo, e espero que não entreguem, como estão entregando tantas outras riquezas. Aliás, esse ponto é fundamental, gente, para que a gente comece a gente cada vez mais consolide essa trincheira. O Brasil está sendo entregue, o Brasil está sendo vendido, o Brasil está sendo completamente... o termo que eu queria usar era muito duro, mas vamos ser bem vendido. Né? O Brasil não pode continuar do jeito que está, porque nós temos um presidente que tem que prestar conta por quem ajudou ele a chegar lá, não foi o povo? Quem foi? O sistema financeiro, as grandes corporações, os meios de comunicação que tanto bateram na Dilma quando ela nomeou Lula dizendo que era para blindar da Lava Jato, agora se calam com essa pouca vergonha de ter o que o Brizola chamava de Andorá como ministro blindado do governo do Temer. Isso é uma disfarçatez. É muito feio a gente ver que eu bato mesmo o Poder Judiciário, o Ministério Público, que eram tão corajosos há pouco tempo, agora baixam a cabeça, e alguns dos seus integrantes, não são todos, e começam a fazer parte de um conluio de poder. O que tem aí é um conluio de pessoas que às vezes se entregam por cargos, mas na maioria das vezes fazem parte de um grupo que se vende por milhões. Eu digo, e aí o Lupe disse aqui, o Ciro vai dizer mais tarde, quando fizerem uma auditoria dessa dívida pública do Brasil,
que faz com que a gente gaste R$1 trilhão por ano entre juros e amortização de uma parte do principal. E a dívida só faz aumentar e já ultrapassa a faixa dos 3 trilhões e 200 milhões de reais. No dia que fizer uma auditoria da dívida pública, essa lava-jato vai virar flanelinha. Porque é muito roubo que está por trás disso. Todos os movimentos do governo têm por trás do sistema financeiro. Ou por que vocês acham que está fazendo reforma da Previdência? Por que é? Para dar mais lucro para a Previdência privada. Um dia desse eu assisti o Bom Dia Brasil, e ao mesmo tempo de dizer que era importantíssimo nós termos uma reforma da Previdência, que a Previdência ia quebrar, mentira, logo depois estavam a dizer quais eram os melhores planos de Previdência privada, de Previdência complementar. Quer dizer, batem na Previdência pública e acabá-la para entregar para os bancos. Ontem a gente conseguiu recusar um projeto que era mais entregar a cessão da dívida da dívida ativa para os bancos, né? Você entregar para que os bancos pudessem cobrar, porque os bancos são mais competentes para cobrar. Ora, iam entregar com um deságio monstruoso e depois iam ter que pagar para resgatar, porque esse era o cerne do projeto. Então a gente tem que se preparar, porque tudo que vem aí vai precisar da mobilização da base. Vocês vão precisar movimentar em cada um dos municípios a população, porque na Câmara dos Deputados a gente não conta com 120 deputados dos 513. A gente não conta com 120 para vocês verem a gravidade que a gente está passando para barrar reforma da Previdência, reforma trabalhista. Querem rasgar a CLT, Mané? Querem rasgar a CLT que Getúlio, com tanta dificuldade, ajudou a construir. E eles querem rasgar dizendo que é filha do fascismo. Quer dizer, o deputado do PSDB do Rio Grande do Norte, também pessoal, dizer que é fascista a CLT, é muito entreguismo, respeitem o que foi duramente conquistado, é isso que a gente diz, mas às vezes, quando a gente não tem coerência na tribuna, a gente tem que baixar a cabeça para aqueles que a gente ajudou a eleger. Então, hoje, na Câmara dos Deputados, são 120 que devem votar, inclusive, contra a reforma. Mas são poucos os que têm a coerência de dizer: eu sempre estive lá, eu nunca me vendi do outro lado. E esses a gente precisa valorizar. Mas o mais importante é o que vocês representam. Vocês representam a base, vocês representam aquele eleitor que vocês conhecem, cada um de vocês conhece por nome, porque às vezes a gente não conhece. Eu não vou dizer que lá em Araripe, eu tenho aqui 3 vereadores do lado do Araripe, que é lá no Cariri, do Ceará. Eu não vou dizer que eu vou conhecer todos os eleitores de Araripe, seria falsidade, mas eu conheço os vereadores, eu tenho certeza que os vereadores também conhecem aqueles que os elegeu. E assim está na cidade do Brasil. Eu tenho absoluta convicção de que vocês conhecem por nome a maioria dos que votam em vocês. E isso é importante para que a gente possa utilizar as redes sociais e mobilizar para esse grande levante. Querem votar a reforma da Previdência a toque de caixa. Querem entregar a Previdência Pública do Brasil, que não é deficitária, porque se nós excluirmos os 30% da desvinculação das receitas da União, se nós tirarmos a Previdência Rural, que era para sair do Tesouro e não do regime geral da Previdência Social, nós vamos ver que a Previdência não é deficitária. Agora querem torná-la deficitária para entregá-la ao poder público. Banco se paga. Agora, aposentado tem que tirar o direito dele. Pensionista, quantos de nós temos aí pessoas que a gente conhece que recebem, a esposa recebe um salário de aposentadoria, e aí o marido e outro não vai ter mais direito à pensão, não vai ter mais direito, vai ter que optar ou pela pensão, ou pelo regime, ou pela aposentadoria quando falecer. Hoje a regra 85-95 da Previdência. O que é isso? Soma da idade do tempo de contribuição, que a presidenta Dilma corajosamente sancionou, melhorando muito o malfadado fator previdenciário. Ou seja, mulheres com 85 entre a idade e o tempo de contribuição podem se aposentar. Agora, subiu para 114 se passar essa reforma. Porque é 65 anos de idade mínima, com mais 49 de tempo de contribuição, como se alguém pudesse começar a trabalhar aos 16 até os 65 ininterruptamente. Isso não acontece, ou seja, e para quem tem, como no meu estado, a expectativa de vida mal chega no interior a 65 anos, significa que nunca vai se aposentar. Então, gente, eu falei demais, mas eu apenas fiz questão de
de explicitar um pouco do grande e caloroso debate, mas infelizmente muito rápido, que nós vamos presenciar nas próximas semanas. Queriam votar na Comissão Especial da Previdência o relatório final no dia 16 de março. Quer dizer, algo que vai afetar essa geração e a próxima, votar em um mês. Em um mês, eu sinceramente, a gente tem que acreditar muito no povo brasileiro, porque nas nossas instituições está difícil de acreditar. A gente tem muito que acreditar na mobilização de uma população que não baixa a cabeça para quem tem poder ilegítimo. De uma população que tem que voltar aí às ruas. Mas ir às ruas não inebriada pela mentira, mas acima de tudo convicta que o Brasil precisa mudar. E é por isso que a gente está aqui. Esse encontro de vereadores muito bem organizado, Mané, pela Fundação Leonel Brizola, pela direção nacional do partido, do presidente Lupe, por cada um de nós que fazemos as direções estaduais, os movimentos partidários, porque vocês, vereadores, são imprescindíveis para que a gente possa, da base, solidificar esse projeto de Brasil que vai ser personificado no nosso companheiro Ciro Gomes. A luta sempre. Terminamos o discurso dizendo isso, terminamos aqui essa fala. A luta sempre. Obrigado.